Olá pessoal, vamos começar aqui então mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre tributação dos seus investimentos no exterior. Tá? Esse vídeo ele tem ligação com o vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo de 2023, em que eu abordei 5 formas de você atrelar os seus investimentos ao mercado internacional. Então, como complemento desse vídeo, nesse agora nós vamos tratar sobre tributação no exterior, principalmente, talvez eu me ater mais aqui nesse vídeo sobre a tributação dos investimentos lá nos Estados Unidos. Quando você investe diretamente no exterior, você tem um leque muito maior de alternativas de investimento. Nós estamos falando aí se não o maior, um dos maiores mercados mundiais. Então os Estados Unidos ele tem aí mais de uma bolsa de valores e você consegue investir em diferentes empresas. Então aqui o mercado brasileiro ele é menos de 1 trilhão e o mercado norte-americano é de mais de 30 trilhões. Então é mais do que 30 vezes mais do que o mercado aqui, do que o nosso mercado aqui do Brasil. Então como é que funciona essa tributação dos investimentos de brasileiros realizados lá nos Estados Unidos? Aqui vamos raciocinar de brasileiros que residem aqui no Brasil e que vão investir nos Estados Unidos à distância. Tá? E aí, quanto a essa tributação, nós temos aí duas obrigações. O investidor nessa situação ele tem duas obrigações. Uma, quanto à declaração dos rendimentos, que nós vamos falar aqui rapidamente, porque não é o foco do vídeo. A gente pode até fazer um outro vídeo mais detalhado sobre isso daí. E a outra obrigação é quanto à tributação dos investimentos, que é realmente o foco aqui desse vídeo. E quanto à declaração dos investimentos no exterior, ela é de responsabilidade do investidor e ela tem que ser feita tanto ao Banco Central quanto naquela declaração de ajuste anual da Receita Federal. E ao fazer a sua declaração anual do imposto de renda, você tem que observar o seguinte: o investidor ele deve informar o saldo no fim do ano anterior ao ano base e o saldo do ano base. Esse saldo ele deve ser informado sempre em reais, lá no campo destinado aos bens. E na discriminação do ativo devem ser inseridas informações sobre o país, a instituição em que estão os recursos, bem como o valor em dólar. E aí, além dessa declaração anual do imposto de renda, tem também a declaração de capitais brasileiros no exterior, o DCBE. Então, o Banco Central obriga os residentes no Brasil, detentores de ativos no exterior que totalizem montante igual ou superior ao equivalente a 100 mil dólares, que no último dia de cada ano preenche uma declaração que é feita pela internet, tá? Até o início do mês de abril do ano seguinte. E nela se declara os valores em moeda estrangeira, no caso o dólar, correspondente a cada investimento que a pessoa possui no exterior. Então agora nós vamos ver cada um desses casos de tributação, começando pela tributação que incide sobre os dividendos. Então nos Estados Unidos, como eu já falei, os dividendos eles são tributados numa alíquota de 30%. Essa tributação ela já ocorre lá na fonte. Então você não precisa se preocupar em ter que transferir dinheiro para lá para poder cobrir essa cobrança dos dividendos. Então, os dividendos, quando ele cai, ele já cai sendo tributado, o que cair para você lá já vai ser o valor líquido. E por um acordo que existe entre o Brasil e os Estados Unidos, para evitar uma bitributação, para evitar que você seja tributado duas vezes, aqui no Brasil você não precisa pagar, recolher os dividendos, a tributação, o imposto de renda, em cima do recebimento de dividendos, porque essa alíquota cobrada lá nos Estados Unidos, ela já compensa a alíquota que seria cobrada aqui no Brasil, que varia de 7,5 a 27,5. Tá? Então, em caso de outros países, pode ser que você tenha que recolher a tributação aqui. Mas aqui falando de Estados Unidos, você não precisa devido a esse acordo que existe entre o Brasil e os Estados Unidos nessa questão da tributação. Então, por já ter sido tributado os dividendos em 30% na fonte, lá por ocasião do recebimento dos dividendos, você não precisa recolher novamente essa tributação aqui no Brasil. E aí agora nós vamos ver a segunda situação de tributação, que é o caso da tributação por ocasião do ganho de capital, que é quando você compra um ativo
e vende esse ativo posteriormente com lucro. Então, nesses casos, quando você faz uma negociação, encerra essa operação com lucro, você precisa recolher o imposto de renda. Nesses casos, o recolhimento de imposto de renda ele não é feito automaticamente, ele não é feito na fonte, tá? Então, tributação nos dividendos já é tributado na fonte. No caso da tributação sobre ganhos de capital, ele não é feito na fonte e vai caber ao investidor calcular e recolher essa tributação. E aí, lembrando que o recolhimento desse tributo, assim como aqui no Brasil, ele tem que ser feito até o último dia útil do mês subsequente a que ocorreu ali o encerramento daquela operação. E essa tributação, esse pagamento, né, ele é feito por meio do DARF com o código 8523. Eu tenho outro vídeo aqui no canal que fala sobre como preencher o DARF, só lembrando que nesse caso de tributação sobre ganhos de capital lá no exterior, o código ele é diferente, é o código 8523. Só que aí tem um detalhe, se o total de ativos vendidos em um mês for inferior a 35 mil, o investidor ele fica isento do pagamento dessa tributação do imposto de renda sobre o ganho de capital. Então é mais ou menos como aqui no Brasil, só que aqui no Brasil, no caso das ações, essa isenção é de 20 mil reais. Então lá nos Estados Unidos a isenção ela é maior, ela engloba também os fundos imobiliários, ETFs e BDRs, BDRs não, né? ETFs, e ela é para valores até 35 mil reais. Valores acima de 35 mil reais, aí a alíquota de imposto de renda é de 15%, que aí tem que ser paga, conforme eu já falei, por meio do DARF. E aí tem um detalhe importante, não tão bom assim, é que diferentemente aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, as perdas, né, os prejuízos que você tem em um mês, eles não podem ser compensados por lucros, né, futuros. Então aqui no Brasil, você sabe, quando você tem prejuízo, você pode compensar em lucros que você tenha em operações nos meses subsequentes. Lá nos Estados Unidos, não. Você teve o lucro, beleza, você vai lá e paga o seu DARF. Quando você tem prejuízo, você não consegue compensar esse prejuízo no mês seguinte ou futuramente. E mais um detalhe, então, para o cálculo do imposto é necessário saber a origem do recurso, tá? Isso vai mudar a sistemática do cálculo que realizou o investimento. Ou seja, você tem que saber se o recurso foi originário em reais, então é aquele que você ganhou aqui no Brasil, converteu em moeda estrangeira e enviou lá para o exterior, ou se aquele lucro que você obteve ele foi originário de um recurso já proveniente lá dos Estados Unidos, né? Por exemplo, dividendos. Então, dividendos, bonificações ou outras operações. Então, E aí agora nós vamos falar de mais um caso de tributação, que é o caso da tributação quanto à sucessão patrimonial. Então, lá nos Estados Unidos, quando você tem um patrimônio e a pessoa falece, a alíquota que é cobrada, ela gira em torno de 40%. Tá? Então é isso mesmo. Quase a metade daquilo que a pessoa tem investido nos Estados Unidos vai ser recolhida em forma de imposto e não vai ser passada para os herdeiros. Então, só para você ter uma comparação, aqui no Brasil, essa taxa de transmissão, né, que é o imposto ITCMD, ele varia essa alíquota de 0 a 8%, a depender do estado. Então, lá nos Estados Unidos também tem uma variação, mas é uma alíquota aí por volta de 40%. Então, uma alíquota muito grande que você precisa levar em consideração na hora de fazer os seus investimentos por questão aí sucessória. Mas aqueles investimentos, né, que têm um valor inferior a 60 mil dólares ficam isentas dessa tarifa, dessa alíquota, desse pagamento de imposto de renda. Para aqueles que residem, né, os brasileiros que porventura residem nos Estados Unidos, eles têm aí uma isenção um pouquinho maior, mas como eu falei lá inicialmente aqui do vídeo, não é o nosso foco. O nosso foco aqui é falar da maioria das pessoas que vivem aqui no Brasil e investem diretamente lá nos Estados Unidos, mas à distância. E essa taxa de 40% ela vai incidir sobre aqueles ativos que você tem lá nos Estados Unidos negociados em bolsa. Então ações, fundos imobiliários, né, e etc. Nós vamos ver, né, depois, vou mostrar uma tabelinha resumo aqui, que os fundos, né, de renda fixa, os bonds, eles ficam aí de fora dessa tributação de 40%. Anota aí essas dicas, né? Renda fixa fica de fora, até 60 mil dólares também fica de fora. Né? Toda tributação que a gente puder evitar de forma legal sempre será bem-vinda.
Então, antes de eu mostrar para vocês aqui uma tabela com resumão de tudo, de toda essa parte de tributação que a gente viu aqui nesse vídeo, já deixa aí o seu like se você gostou, se esse conteúdo foi útil para você e coloca aqui nos comentários, né? Diz para mim aqui se você já tem investimento lá no exterior, se ficou alguma dúvida ou se você pretende, né, em abrir uma conta lá fora e começar os seus investimentos e aproveitar um leque muito maior aí de oportunidades. Então vamos lá, deixa o seu like e vamos agora para uma tabela resumo de tudo isso que eu falei aqui. Então no caso de ganho de capital, né, o país onde você tem que pagar esse tributo é aqui no Brasil, 15% de imposto de renda, no caso dos investimentos abaixo de 5 milhões de reais, que eu acho que é a maioria dos casos, e lembrando que vendas de até 35 mil reais por mês, elas são isentas e não há compensação sobre perdas. No caso de juros recebidos, também o tributo tem que ser pago aqui no Brasil, ele vai variar de 15% a 22,5% a alíquota do imposto de renda. Dividendos dos fundos também são tributados aqui no Brasil, tabela progressiva de imposto de renda. Essa tributação é feita quando esse dinheiro retorna aqui para o país. Dividendos de ações e ETFs americanos, essa tributação é feita na fonte, lá nos Estados Unidos, alíquota de 30%. Não há necessidade de pagar no Brasil aqui esse tributo devido aí ao acordo de bitributação. E no caso de sucessão, esse imposto ele é pago lá nos Estados Unidos, numa alíquota mínima aí de 40% a nível federal, podendo sofrer variações de acordo com os estados, e esse imposto ele não incide no caso dos bonds, que são os ativos de renda fixa. Então isso daí, eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você, mostrando para você como é que funciona a tributação dos seus investimentos lá nos Estados Unidos. Eu não quis aqui entrar na questão em detalhes aqui quanto à declaração do imposto de renda. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso daí mais para frente, mas aqui eu acho que esse vídeo já foi útil, já talvez desmistificou e trouxe aqui algumas curiosidades que é interessante que você saiba disso daqui antes de você começar a investir lá nos Estados Unidos, para que você não tenha nenhum problema aí junto à Receita Federal. É isso daí, pessoal. Bora crescer e até a próxima.